Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês já estão conectados em mais uma classe bíblica aqui da PV. O nosso encontro semanal durante todas as terças-feiras. E quão bom é saber que você já pegou a tua Bíblia. Hoje eu trouxe minha Bíblia aqui também, uma Bíblia que eu amo muito, já está comigo há muito tempo, está grifada, riscada, já estudei muitas vezes essa Bíblia. E eu quero hoje compartilhar com vocês um pouquinho mais da experiência do que é estar com Deus. Hoje estou com uma camiseta especial, uma camiseta do Ministério Jovem, que está baseado exatamente lá no livro de Atos, capítulo 9, verso 15. Está escrito aqui, ó, atos de amar, testemunhar, orar e servir. É um acróstico de atos, significa atos de amar, atos de testemunhar, atos de orar e atos de servir. Imagina só uma vida, um ministério que tenha esses propósitos no seu coração. Atos 9:15 quer desafiar você para ver o que está escrito ali. O que acontece no livro de Atos 15? Eu já vou dar um spoiler, é um chamado do apóstolo Paulo, que era Saulo, virou Paulo. E o que Deus fala ali para o profeta referente a Saulo? Como Deus considerava Saulo? É exatamente isso que Deus considera você. Eu quero que você pesquise, escreva aqui depois, aqui no bate-papo aqui para a gente, o que está escrito ali no livro de Atos, capítulo 9, verso 15. Aquilo que tem motivado a juventude da Paulista do Vale a seguir uma vida de amor, uma vida de testemunho, uma vida de oração e uma vida de serviço. Aí nós vamos transformar o mundo. E por falar em transformação do mundo, nós vamos ter um estudo hoje muito especial, onde nós vamos trabalhar da maior declaração de Deus à humanidade. E não só declaração, o maior propósito de Deus comigo e contigo após a queda, após o pecado. A solução que Deus trouxe. Qual foi a solução que Deus trouxe para a gente enquanto estivéssemos nesse planeta após o pecado, após a condenação, após o peso de culpa? Deus deixou um presente para a gente. Sabe qual presente é esse? O presente do perdão, do perdão. E eu quero que você fique conectado com a gente, já compartilhe o link, chama seus amigos, chama aquelas pessoas que você sabe que precisa de Deus, pessoas que você sabe que precisa da palavra, porque quando a gente estuda a Bíblia, a nossa vida é transformada, não é? Não é verdade? Quem concorda comigo aí, diga, eu concordo, pastor, eu concordo. E eu quero te chamar a atenção para que você venha estudar a Bíblia com a gente hoje sobre o perdão. Conhece alguém que está precisando de receber um perdão hoje? Conhece alguém que precisa ser liberto? Conhece? Chama e vem com a gente, porque nossa classe bíblica só está no começo. E tudo que a gente começa com Deus termina bem. E eu quero chamar você para orar comigo, clamando pelo Espírito Santo de Deus para compreender a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade dele. Vamos juntos? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nosso hoje estarmos aqui conectados nessa classe de estudo da Bíblia. Pedimos para que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Que esse Espírito se manifeste na vida de toda a igreja, de todos os ministérios, de todos aqueles que te buscaram. A tua palavra diz, buscai-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Estamos te buscando agora, Pai, de todo o nosso coração. Permita ser encontrado. Abençoe o ministério da música da nossa igreja, dos jovens, dos Calebes, dos desbravadores, ministério da mulher, diaconato, ancianato, os pastores, cada diretor de departamento do ministério pessoal, aqueles que estudam a Bíblia, as crianças, os adolescentes. Abençoe, Pai, o teu povo e que conversões aconteçam também nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que é o legal dessa classe? Que essa classe tem gente que está assistindo exatamente agora ao vivo à noite. Mas talvez tem gente que vai assistir numa manhã. Então, para você que está assistindo agora de manhã, um bom dia para você também. Por que não? O mais importante é estudarmos a Bíblia junto. Então, deixa eu já compartilhar aqui com vocês o nosso estudo. E eu quero que você já venha aqui comigo, fique conectado, já pegou tua Bíblia, já chamou teus amigos. Então, vamos juntos agora estudar esse tema tão especial, que é o segredo do perdão. O segredo do perdão.
Gente, esse estudo é fantástico. Eu sou apaixonado por esse tema e eu quero que você também compreenda comigo por que eu sou tão apaixonado. Só vai entender o que é esse tema e os benefícios desse tema quem se considerar como eu me considero, um pecador que já desfrutou do presente do perdão. E esse é um tema muito importante em nossos estudos, muito importante. O segredo do perdão. Sabe, deixa eu trazer uma reflexão para você aqui. Você já se esqueceu de alguma coisa e não conseguiu lembrar de jeito nenhum? Já aconteceu com você isso daí? Eu fico imaginando, já aconteceu com você? Você se esqueceu de uma coisa e não conseguiu se lembrar de jeito nenhum? É exatamente isso que acontece quando Deus perdoa os nossos pecados. Ele não se lembra de mais nada. Você pode dizer, Senhor, não se lembra do que eu disse? É exatamente isso. Aquilo que eu fiz, mesmo que seja tão horrível, o Senhor se esqueceu. E o que é o esquecer de Deus? O que é Deus esquecer dos seus pecados? Deus não se lembra de nada do que você fez de errado quando Ele te perdoa. Por quê? É que isso significa como se você nunca houvesse pecado. O esquecer de Deus não é ele ter amnésia, mesmo porque todos os nossos atos, eles são registrados no livro de registro, eles estão lá. A nossa vida toda estão escritas nos livros, tanto nossos atos bons quanto nossos atos ruins. Mas o que significa o esquecer de Deus? O esquecer de Deus significa que ele não busca ficar se lembrando. Ele não busca ficar resgatando para jogar na nossa face. Ele não busca ficar nos acusando. Ele escolhe de forma consciente não se lembrar mais, não jogar em nossa face, não jogar em nossa mente. Sabe, o perdão é um presente de Deus. Mas às vezes são poucas pessoas que estão desfrutando desse presente. Do que adianta você dar um presente para o seu filho, ele não desfrutar daquele presente, ou você recebe um presente e não desfrutar do presente? Ele deixa de ser um presente. Todas as pessoas que escolhem ficar distante de Deus, essas pessoas acabam ficando distantes do maior benefício que Deus pode nos dar, que é o perdão. Qual é o objetivo da vinda de Cristo a esse mundo? Essa é a primeira pergunta do nosso estudo de hoje. Qual o objetivo da vinda de Cristo a este planeta? Qual será o objetivo? No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, narra exatamente qual era o objetivo. Ali o apóstolo Paulo menciona assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Uau! Salvar pecadores. Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso daqui é tão forte para mim. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele veio com um único propósito: salvar pecadores. E o apóstolo Paulo se intitulou da seguinte forma: dos quais eu sou o principal. Enquanto você não conhecer a sua enfermidade, enquanto o ser humano não conhecer o diagnóstico da sua própria vida, quem ele é, o quão pecador ele é, você nunca vai conseguir desfrutar do perdão de Deus, porque você se sente muito perfeito, muito completo. Cristo veio a essa terra não para salvar os bons, não para salvar os sãos. Ele diz: os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de médico, mas sim quem? Os doentes. Os doentes sim precisam de médico, os pecadores precisam de perdão. E o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. E quão bom é saber que Cristo veio me salvar. Essa é a grande sacada. Então, Jesus veio para quê? Para salvar quem? Pecadores. Tem algum pecador aqui? Pode dizer: eu sou, pastor, um pecador. Eu sou. Agora, a segunda pergunta é: de que maneira Deus demonstrou o seu amor pelas pessoas? Como é que Deus demonstrou esse amor pelos pecadores desse planeta? De que maneira?
Olha esse texto poderoso, muita gente conhece. João, capítulo 3, verso 16. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Como é que Deus demonstrou o seu amor, então? Deus demonstrou o seu amor pela humanidade, entregando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o único, o Filho de Deus. Ele entregou para a morte naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O desejo de Deus para todos nós é não ver nenhum ser humano se perecendo, nenhum ser humano se perdendo, mas o desejo de Deus é nos salvar, nos salvar. É por isso que ele deu a sua vida por nós. Ele entregou o seu filho. Ele amou, amou até a morte de cruz. Sabe, mas tem mais uma pergunta que é muito importante. Eu gosto, antes de soltar a próxima pergunta, eu gosto desse texto, porque esse texto apresenta duas condições para a gente. Primeiro, a cruz de Cristo é para todo mundo. Deus amou o mundo inteiro. Ele morreu por todas as pessoas, pelo branco, pelo preto, pelo rico, pelo pobre, pelo homem, pela mulher, pelo gay, por todo, pelo hétero, por todo mundo. Ele morreu por todas as pessoas. Mas o efeito da cruz é somente para o grupo, um grupo especial, para aqueles que creem e escolhem viver segundo a vontade dele. Olha que forte isso. Olha que forte. Graças ao nosso maravilhoso Deus, ao seu amor infindo, existe esperança para todos nós que somos pecadores. Isso é maravilhoso, saber que ainda existe esperança, graças ao amor de Deus. Agora tem uma perguntinha que não quer calar. Como foi conquistada, então, a salvação? Se já alguém perguntou, como é que foi conquistada, pastor, a nossa salvação? Vamos deixar a Bíblia responder? Lá no livro de 1 Pedro, na carta aos 1 Pedro, ali, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Pedro escreve assim, olha só que legal. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, por suas chagas, nós fomos sarados. A pergunta é como foi conquistada a sua e a minha salvação. A nossa salvação foi conquistada com sangue, um suor que se transforma em sangue, os cravos que perfuram as mãos e os pés, uma coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus Cristo. A morte naquela cruz pagou o preço da nossa salvação. Pelas suas chagas, pelas feridas dele, de Cristo, nós somos sarados. É dessa forma que Cristo conquistou a nossa salvação, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que foi morto, esse Cordeiro que era antigamente no Antigo Testamento, o Cordeiro era símbolo de Cristo. Agora Jesus Cristo veio em forma humana, morre numa cruz e paga o preço da nossa salvação. Paga o preço da nossa salvação. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para ti. E hoje, quanto custa a sua salvação? Romanos 3, verso 24, também o apóstolo Paulo deixa para a gente uma coisa muito forte. O preço da salvação é aceitar gratuitamente aquilo que Jesus fez. Sabe, como é que eu posso pagar pela minha salvação? É impossível você pagar pela salvação. Mesmo porque a graça é um presente. Se é presente, não tem custo. Isso é interessante. A graça de Cristo, o sacrifício de Cristo é gratuito. Mas lembre-se que custou a vida do Filho de Deus. Você não precisa fazer nada além de aceitar gratuitamente aquilo que Jesus fez por você. Por que você está carregando um fardo? Carregando um fardo que você não precisa carregar. Se hoje nós estamos aqui dentro desse estudo dizendo que Jesus Cristo já pagou o preço para que o seu fardo fosse leve, por que a gente vive carregando um fardo em nossas costas, em nosso coração, em nossa mente, que é o fardo da culpa? Existem muitas pessoas que estão tentando carregar cruz na estrada,
quer andar de joelhos para alcançar uma graça, você não precisa fazer absolutamente nada disso. Jesus Cristo já pagou o sacrifício por você. Agora, uma perguntinha. De quantos pecados você é purificado pelo sangue de Jesus? Será que tem uma quantidade? Será que tem um perfil de pecados que a cruz pode redimir você? Será que existe perfil de pecados? De quantos pecados? Sabe, 1 João 1, verso 7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós vamos no 1 João 1, 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Agora tem um texto também aqui, que não está aqui no estudo, mas eu quero convidar você também para abrir a sua Bíblia aí, que eu sei que você está lendo a Bíblia comigo, que também está lá no livro de 1 João. Olha que forte e que importante esse estudo de hoje. No livro de 1 João, no capítulo 1, lá no verso 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, como nós já lemos. Agora, no verso 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se você diz que não tem pecado, você está enganando a você mesmo. A verdade não está em você. Quando a gente vai no verso 10, 1 João 1, verso 10, olha o que está escrito lá. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, isso é algo importante para que você entenda que você é pecador, sim. Eu sou pecador. E nós não somos pecadores porque cometemos atos pecaminosos. Nós somos pecadores porque nós fomos criados numa natureza pecaminosa após a queda de Adão e Eva. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso é importante. Nós precisamos da glória de Deus. E quem é que nos devolve essa glória? O sangue de Cristo. Então, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, ele nos purifica de todo pecado. E é importante você aceitar a condição que você é pecador. Pare de enganar você mesmo, se você pensa ao contrário. E João chega ao ponto de dizer, se você não considera pecador, você está fazendo de Jesus um mentiroso. Deus é mentiroso? Deus é mentiroso? Ele diz que a verdade não está em você. A verdade não está em você. O que Deus faz com os pecados depois de perdoar? Essa é uma pergunta legal, né? O que Deus faz com os pecados depois de perdoar? No livro de Isaías, capítulo 43, versos 25, diz assim: eu mesmo, Deus falando, é Deus falando com você. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Gente, que poderoso. Eu já disse no começo que o perdoar de Deus, se esquecer de Deus, não é ter amnésia, é não ficar se lembrando para nos acusar, jogar em nossa face os nossos erros, nossos pecados. Ele diz: eu perdoo você, eu perdoo, apago as suas transgressões e por amor de mim mesmo e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Qual é a nossa parte, então? Pastor, eu entendi que Deus perdoa. Ele não se lembra. Eu aprendi no João, 1 João 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda e qualquer injustiça, qualquer iniquidade. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte é reconhecermos que somos pecadores. Segundo ponto, é crer em Jesus Cristo como nosso único Salvador. No Salmo 32, verso 5, diz: confessei os meus pecados. É confessar o nosso pecado. No livro de Atos 3:19, considera também arrependimento. E esse é um ponto importante.
pecou, arrependa-se, entristeça-se. Fala, Deus, eu errei, eu falhei, eu sei que não está dentro da tua vontade. Eu sei que os teus propósitos para a minha vida era um, mas eu acabei cometendo erros. Se arrependa dos teus pecados. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça. E o fruto do arrependimento e de uma mente, de um coração pecador, é o batismo. Por que o batismo, pastor? Porque a palavra de Deus em si, olha só, a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, não basta crer? O crer na Bíblia é uma escolha. Crer é obedecer, crer é submeter, crer é sujeitar, crer é aceitar a vontade de Deus. E quem crê em Jesus Cristo tem que demonstrar de forma pública. E qual é a melhor forma de demonstrar de forma pública que você pertence ao corpo de Cristo? Que você aceitou o perdão dos seus pecados, que você aceita a graça de Deus, que você vai desfrutar desse presente chamado perdão. É ser batizado. Quando você estiver sendo batizado, o pastor vai levantar a mão sobre sobre a sua cabeça ali no tanque batismal e vai dizer: como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e os teus pecados perdoados, para que você nasça em novidade de vida, uma nova criatura. É importante você ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Será salvo. Que pecados o poder de Deus nos ajuda a vencer? Será que o poder de Deus nos ajuda a vencer algum tipo de pecado? No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Eu vou resumir tudo isso aqui para você. Gálatas 5, eu vou até abrir aqui minha Bíblia mais uma vez, como a gente já está fazendo, e eu quero ler para você o que está escrito aqui em Gálatas 5, verso 19 até o 21. Olha só que profundo está aqui. Diz assim: ora, as obras da carne, elas são manifestas. Quais são as obras da carne que são manifestas? E ele diz aqui: imoralidade sexual, impureza, a libertinagem, idolatria e a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, o apóstolo Paulo dizendo: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A pergunta é: de que pecados o poder de Deus nos ajuda a vencer? Essa lista toda: o ódio, o orgulho, as orgias, a promiscuidade, a libertinagem, a impureza, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria. Quando a gente estuda isso daqui, em algum momento a gente se encontra. Deus pode nos ajudar a vencer as obras da carne, as inclinações do mal. Não herdarão os reinos de Deus esses que praticam essas coisas: feitiçaria, orgias, embriaguez, egoísmo, dissensões, inveja, ódio, discórdia, glutonaria, não habitará nos céus. É por isso que é importante a gente compreender esse estudo de hoje. Só que tem uma promessa que Deus também nos faz. E qual promessa especial Deus nos faz hoje? Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz: não importa qual o seu pecado, ou por quanto tempo você esteja envolvido com ele, Deus é poderoso para limpar a sua vida. Olha, gente, isso é maravilhoso. Esse texto é incrível. Quantas vezes me deparei com ele e esse texto já me deu respostas e paz profundamente. Quando Deus olha para o pecador e diz: venham, vamos refletir juntos, vinde e arrazoemos, vamos conversar, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão.
Uau, que palavra linda! Não importa a condição que você vive, não importa o seu pecado, não importa quão escuro ele seja, quão longe você tenha andado, hoje Jesus está te chamando. Vem, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, porque eu sou capaz de torná-los brancos como a neve, eu sou capaz de tornar puro como a lã. Eu sou capaz de transformar a sua vida, não importa qual o seu pecado ou por quanto tempo você esteja envolvido nele. Se hoje você clamar, salva-me, Senhor, Jesus Cristo pode te salvar agora. Purifica-me, perdoa-me, Pai. Ele te perdoa, filho. Ele te perdoa. Sabe, eu conheci o segredo do perdão, e agora? E agora? Agora basta você crer em Jesus, aquele que morreu por você. Aceite Jesus como seu único Salvador. Entregue a sua vida. Entregue o seu coração a Ele. Por favor, entregue. Sabe, queridos, é bom a gente estar aqui. Porque nessa sala a gente aprende muitas coisas. Talvez você está aqui hoje, você está enfrentando uma vida de pecado absurda. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais de você para falar isso aqui. Talvez hoje você está enfrentando uma vida triste, de conflitos pessoais, peso de culpa, está pensando em desistir da fé porque não consegue vencer suas próprias inclinações. Talvez estou falando para alguém que está vivendo em pecado e está pensando até mesmo com um peso tão grande, tirar até a própria vida por causa de um pecado que tenha cometido. Nesse momento, Deus está falando com você algo muito precioso. Seu problema é pecado? Jesus está dizendo, de pecado eu entendo, porque eu tenho o antídoto contra o pecado. O antídoto contra o pecado chama-se graça, chama-se perdão. Jesus é o único que pode te dizer agora, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus encontrou muitas pessoas que estavam se definhando, estavam morrendo por causa do peso da culpa. Jesus encontrou paralíticos, cegos, prostitutas, pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que foram libertas pelo teu poder. Jesus Cristo tem o poder para mudar a tua realidade, transformar a tua vida, te devolver paz. Quanto tempo você não tem paz? Te devolver alegria. Feliz. O salmista Davi diz: como é feliz aquele que tem seus pecados perdoados e as suas transgressões apagadas. Como é feliz. Como é feliz. Abra a tua Bíblia no Salmo 32. Como é feliz, o salmista está dizendo no verso 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz. Quer ressentir essa felicidade? Permita que Jesus Cristo hoje te perdoe. Aceite o sacrifício de Cristo por você. Caia de joelho dizendo, Senhor Jesus, me perdoa, me dê poder para vencer a tentação. E se você cair de novo, clama, Deus, me perdoa. Eu não quero mais viver essa vida. Se aproxime de Deus. E Deus se aproximará de você. Limpe as suas mãos. Purifique. Transforme o seu riso em pranto. Transforme a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante de Deus. Sujeite-se à vontade de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago diz: se humilhe perante a Deus. Se humilhe diante de Deus. E ele te exaltará. É melhor um pecador confesso
do que um crente enrustido, você me entende? Deus ama mais um pecador que confessa, reconhece que é pecador, do que um crente cheio de pecado, fingindo que é crente. Isso Deus chama de hipocrisia. Hipocrisia. Quer ser feliz? Então fale, Deus, perdoa os meus pecados. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu quero viver para te servir. Eu quero viver para te amar. Eu quero viver para testemunhar sobre ti. Eu quero viver para orar. Eu quero viver para te servir. Eu quero ser, Senhor Deus, teu filho. Eu quero ser salvo. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu quero ser batizado. Está querendo ser batizado? Procure o pastor. Procure o ancião. Procure a pessoa que está estudando a Bíblia com você. E fala, olha, eu decidi. Agora, no mês de julho, eu quero ser batizado. Eu já estou estudando a Bíblia. Eu já entendi o que Deus quer da minha vida. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero ser batizado. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser transformado. Você quer? Escreve aqui então. Eu quero, pastor. Eu quero e eu vou. Eu vou me batizar. Você que está aqui, compartilhe esse link com outras pessoas. Mesmo terminou o estudo, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso. Pessoas que você, seus parentes, manda esse link. Jesus hoje quer salvar você. Como é feliz aqueles que têm os seus pecados perdoados. Ah, que presente. Quem topa orar comigo agora? Vamos orar? Senhor Deus, eu faço essa oração agradecendo pelo teu carinho e teu amor. Obrigado pela oportunidade de estudar a Bíblia com a nossa família de fé. Que essas pessoas hoje venham receber o presente do perdão, desfrutar desse presente e compartilhar esse presente. Salva, Pai. Restaura. Dê libertação àquele que se sente escravo dos seus erros hoje. Limpe os seus corações e que sejam pessoas apaixonadas por Ti. Que se entreguem, sejam batizados, tenham os nomes escritos no livro da vida e que eles vão habitar no céu para sempre. Obrigado pela Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Fiquem atentos. Um ótimo restante de semana. E na terça que vem nos encontramos aqui para mais um estudo. Que Deus abençoe a todos. E olha, Semana de Evangelismo Jovem está chegando aí na sua igreja. Aproveita para ir. Vá para a igreja, que Deus o abençoará muito. Valeu, gente. Beijão. Valeu.